uma coisa muito boa no Brasil é que existe um plano de saúde, tem que cobrir o que o médico diz que a pessoa precisa. Então, se um médico fala, essa criança autista necessita de 20 horas por semana de terapia multidisciplinar, speech and language, occupational therapy, child psychology, etc, etc, o plano de saúde tem que cobrir os custos, todos, porque o médico diz que precisa 20 horas por semana, então o plano de saúde tem que cobrir. Não tem isso aqui, entendeu? Os planos de saúde tem alguns reembolsos e tal, mas não é igual do Brasil por causa dessa lei. No Brasil, você tem como cobrir todos os custos das terapias, se você conseguir as terapias. O plano de saúde tem que cobrir o que o médico diz. E outros direitos? Porque você falou que o... Também o acompanhante de autista viaja no avião de graça, eu acho, no Brasil. E também Mas tem acho o que tem transporte que de provar graça também. muita coisa, né? mas também viajar de graça e o benefício é o governo tá tirando é da empresa aérea, não do... Eu não Esse sei como dinheiro tá funciona, saindo. mas pelo menos se você for viajar no Brasil com ele, você paga a passagem dele, mas você é acompanhante e você não paga. Entendeu? Mas assim, e aqui? Você falou, recebe 300 euros, mas tem dependendo do nível, do grau e do espectro, vai necessidade. ser o quê? Uma aposentadoria? Quais são os direitos do autista aqui? Entre no grupo de disabilities, né? Como todas as deficiências, né? Que em inglês é disability. Então, tem disabilities allowance quando é adulto, que eu não sei qual é o valor, mas seria tipo um valor que ele vai receber toda semana quando é adulto. Um cuidadora, tempo integral de uma pessoa, uma criança, um menor com deficiência também recebe uma bolsa toda semana. Tipo, sei lá, uns 250 por semana, mais ou menos. Que, coincidência, é menor que as necessidades para sobreviver na Irlanda, segundo o primeiro-ministro Leo Varadkar. Na pandemia, ele falou que é necessitado 350 euros por semana para você sobreviver na Irlanda no mínimo, certo? Falou isso. Por isso que todos os que não podiam trabalhar recebiam 350. Só que, então, a gente é punido como cuidador ou cuidadora de uma pessoa com deficiência, porque a gente recebe mais de 100 euros menos do que é necessário para viver, para sobreviver na Irlanda. Isso é um dos pontos que a gente está batendo com o governo atualmente, para que isso suba para 350 no mínimo, às vezes até mais, porque a inflação agora, os custos de vida tá muito alto, então deveria ser bem mais, entendeu? Se a pessoa não tem como trabalhar, tá cuidando integralmente, tem que receber o suficiente para sobreviver, senão a sociedade está punindo aquela família por ter uma criança com deficiência, que é uma violação dos direitos humanos, né? E eu não sei se alguns pais sabem, mas também baixa a taxa da gente de pagar aqui por semana. Os impostos, né? Existe acho que é o meu é bem mais baixo. acho que chama Incapacitated Child Tax Relief. Você precisa aplicar para alguma coisa, fazer alguma coisa para que isso aconteça, ou é automático? O papel do diagnóstico Tudo ajuda, papel, né? não. Eu fui no médico, o médico assinou um formulário e eu tive que assinar outro. Tudo passa pelo meu médico de família. Não, eu sei, mas aí depois você tem que ir no Revenue, você tem que fazer... Não, eu mandei tudo online. Tudo online. Hoje em dia é o Revenue, né? Ainda sobre as políticas, tem uma pergunta aqui da Marisa. Se tem alguma política do governo irlandês para o futuro dos autistas, em termos de inserção na sociedade, por exemplo, vaga de trabalho, faculdade, algumas coisas assim. Então, o ministro de Disability chama Anne Rabbitte. Coelho? O nome dela, Ana sobrenome Coelho, dela Ana é Coelho. Coelho mesmo. E ela é gente boa. Ela me ligou, na verdade, logo depois que eu falei no jornal. Ela leu, no dia seguinte ela me ligou. E a gente conversou e tal, e ela me convidou a fazer algumas reuniões e tal. Ela gostou da minha forma de falar sobre tudo, né? E ela tá montando uma política, uma estratégia chamada Autism Innovation Strategy. Para tomar decisão sobre o futuro, isso. Ela identificou que precisa melhorar muitas coisas em todas as áreas, vagas de trabalho no futuro, educação, conscientização, aceitação, inclusão, todas as áreas, né? Terapias, acesso às terapias,
tudo, né, precisa melhorar. Então ela identificou isso e ela está montando uma estratégia e também está fazendo um grupo de pessoas que vão ser tipo advisors nessa estratégia. Ela me convidou também para fazer parte disso. Não foi oficialmente aceito, mas eu fiz meu application form, né? Tudo é um application form. Tudo aqui você tem que escrever e mandar, meu Deus. Aí eu fiz meu application, não foi aceito oficialmente ainda, mas talvez eu faça parte dessa estratégia de inovar a situação do autismo na Irlanda. Com fé em Deus, porque tem muito fogo aqui para fazer as coisas melhorarem. Mas isso é muito bom, porque se os autistas têm habilidades também que são diferentes, especiais e tal, a gente poderia integrar também, né, na sociedade, trabalhar em algumas áreas. Acontece, mas precisa melhorar, né? Precisa acontecer mais, né? Porque, como eu falei da área de tecnologia, por exemplo, algumas empresas, se você for fazer uma entrevista de programador, eles sabem que você tem autismo, mas você comunica bem, você tem como trabalhar numa empresa, né? Você tem esse nível de desenvolvimento como adulto, sabendo que você é autista, mais uma estrela ali naquele candidato, porque eles sabem que aquela pessoa tem o hiperfoco. Aquela pessoa vai conseguir resolver o problema ali tecnológico, vai conseguir focar ali e trabalhar por várias horas até resolver o problema, né? Então é uma característica procurada na área de tecnologia. Então, mas só que, como você falou, né, tem os hiperfoco, né, e as características diferentes também que precisam, né, a sociedade precisa cada vez mais aceitar e incluir mais as pessoas que são diferentes neurologicamente. Não olhar como os comentários que você já ouviu, que eu já vi. Aquela criança ali tem um probleminha. Não, às vezes aquela criança não é teimosa. Aquela criança, no meu ponto de vista, é super decidida, sabe? Mas ele só gosta de fazer não sei o quê. Sim, mas nem toda criança precisa fazer de conta que é bombeiro. Se ele já sabe desde pequeno que ele não quer ser bombeiro, tanto faz. Mas ele não brinca de fazer de conta. Tudo bem também. Né? Eles olham isso como um problema, sabia? Sim. É uma das coisas que testam. Mas ele brinca de brincadeiras imaginárias, assim, de brincar com boneco e tal. Falei, não. Tá. O psicólogo. Sabe? Falei, sim, mas ele não quer fazer isso. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.